vocês não sabem, a Itália é o segundo país no mundo em percentagem de idade avançada. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Não estamos entre as 20 nações. E Silas Malafaia diz que na Itália estava tendo muitas mortes. Até o final de março, a Itália já tinha tido mais de 25 mil mortes. E Silas Malafaia vem dizer que isso é porque a Itália é o segundo país que tem a maior população de idosos do mundo. 23% da população da Itália tem mais de 65 anos. É o que diz Silas Malafaia. E esta é a causa de tantas mortes na Itália. Penso que o primeiro caso de coronavírus na Itália foi por volta do dia 20 de fevereiro. Do dia 20 de fevereiro até 31 de março já era mais de 25 mil mortes na Itália por causa do Covid-19. E Silas Malafaia disse que esta é a causa. A causa é porque a Itália tem uma população de 23% de pessoas idosas que têm mais de 65 anos. E ele está dizendo que no Brasil não ia acontecer isso, porque o Brasil nem mesmo está entre os 20 países nessa situação. O Brasil não está entre os 20 países com maior população de idosos do mundo. Nem está entre os 20, segundo Silas Malafaia. Naquele tempo, aqui no Brasil, no mês de março, o Brasil tinha 5.800, mais ou menos, uns 5.800 pessoas infectadas, e o número de mortos eram de 202 mortos. Lá na Itália, era de 25 mil mortos. Então o Silas Malafaia começa a dizer, com toda a sua bravura, que na Itália era por causa dos idosos, e que no Brasil isso não ia acontecer porque o Brasil não estava nem entre os 20 países com população entre idosos. Agora eu pergunto, qual é a situação atual da Itália? Agora no mês de julho, até o dia 2 de julho, a Itália tinha 34.800 mortos. E quantos mortos há no Brasil? O país que não está nem entre os 20 países que tem a maior população de idosos? O Brasil já passou de 61 mil mortos. Oh, Silas Malafaia, você é um falso pastor, um falso sacerdote, um falso profeta, um charlatão na colheita de Deus, um ladrão na colheita de Deus, tomando o dinheiro das pessoas, arrecadando dízimos e ofertas. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Não estamos entre as 20 nações. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 60.632 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. 1.038 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 1.448.753 casos confirmados da doença. 46.712 casos também nas últimas 24 horas. Eu tenho um compromisso com essa nação como uma voz profética. E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? A Itália, até 2 de julho, tem um pouco mais de 240 mil infectados e um pouco mais de 34 mil mortes, desde 20 de fevereiro. Enquanto que o Brasil tem mais de 1,5 milhão de infectados e mais de 61 mil mortes em todo o país. Cadê o Silas Malafaia que não retorna para dizer que ele disse bobagens? Onde é que está Silas Malafaia que não retorna para dizer que deu falsas previsões? Que as suas orações, os seus jejuns, os seus sacrifícios não serviu de nada? Que voz profética para o Brasil é esta? Eu não preciso mais do que 10 espias que já estão na Bíblia.
Não precisa de espias hoje não, igual aqueles 10. 10 homens tocaram terror num povo e mais de 2 milhões, diz a Bíblia, que o coração deles derreteu e não entraram na terra prometida. Eu quero fazer parte de Josué e Calebe. O Senhor está conosco, não retirou de nós o seu amparo. Pastor Silas Malafaia diz que quer fazer parte de Josué e Calebe. Quer fazer parte de Josué e Calebe? Josué e Calebe tinham um profeta vivo chamado Moisés. Josué e Calebe estavam debaixo das orientações de um profeta vivo chamado Moisés. Eu pergunto, se esse Silas Malafaia quer ser um Josué e um Calebe, quer ser um de Josué e Calebe, onde é que está o seu profeta mensageiro? Hoje o profeta de Deus é Cacô Filipe. Mas Silas Malafaia, em vez de reconhecer que hoje a boca de Deus na terra é Cacô Filipe, como Josué e Calebe no seu tempo reconheceram que a boca de Deus era Moisés, Moisés sozinho, Moisés somente era a boca de Deus na terra. Josué e Calebe, 2 filhos de Deus, acreditaram que Moisés era a boca de Deus na terra. Este Silas Malafaia, em vez de reconhecer que Deus tem um profeta na terra, um negro africano chamado Cacô Filipe, ele começa a se comportar como se fosse um profeta mensageiro. Você quer ser um Josué e Calebe? Onde é que está o teu profeta mensageiro? Sem um profeta mensageiro, você é Janes e Jambres. Sem um profeta mensageiro, você é um Datão, Coré e um Abirão. Sem um profeta mensageiro, você é um daqueles que pedia a morte de Jesus. Sem um profeta mensageiro, Silas Malafaia, você é um daqueles que matou e ajudou a matar Isaías. Sem um profeta mensageiro, você é um daqueles que zombavam de Noé. Há um profeta mensageiro na terra, como nos dias de Josué e Calebe. Josué e Calebe, sendo filhos de Deus, reconheciam Moisés como seu profeta. Silas Malafaia reconhece Cacô Filipe como seu profeta? E se não é Cacô Filipe o profeta de Deus, aonde é que está Silas Malafaia, o profeta de Deus dessa geração? Quer crer na Bíblia, meu irmão? É quando tudo vai bem? É quando tem prosperidade? Ou é na hora do caos? Silas Malafaia pergunta, o que é crer na Bíblia? Ele estava falando de Josué e Calebe. Eu pergunto, qual foi o tempo, qual foi a geração que um sacerdote levou o povo a acreditar na Bíblia? Eu me refiro a um verdadeiro sacerdote. Qual foi o tempo que um verdadeiro sacerdote, no tempo de um profeta vivo na terra, levou o povo a crer em um livro? Será que os discípulos de Noé levaram o povo a crer em livros? Os discípulos de Moisés levaram o povo a crer em livros? Livros antigos de profetas mortos? Se tinham que levar o povo a crer em um livro, seria o livro do profeta vivo. Quando foi que Pedro, Tiago e João levou o povo a crer em livros? Eles levavam o povo a crer em Jesus. Quando foi que Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé levou o povo a crer em livros? Silas, Timóteo, Barnabé, Silas levava o povo a acreditar no profeta vivo chamado Paulo. Silas Malafaia quer levar o povo a acreditar na Bíblia e pensam que a solução de todas desses infortúnios, dessa desgraça que o mundo se encontra é crer na Bíblia. Se você quer a solução para esses infortúnios, você tem que abandonar o pecado, abandonar essas religiões e seguir o profeta vivo do seu tempo, que hoje é o profeta Cacô Filipe. O que é a igreja? O que somos nós? Que fé vagabunda é essa que estremece pastor? Silas Malafaia pergunta o que é a igreja. E ele quer dizer que a igreja é ele e o seu povo. O que é de fato a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo é um povo que reconhece o profeta que Jesus Cristo enviou para o seu tempo. Nos dias do dilúvio, a igreja de Jesus Cristo na terra, porque Jesus Cristo é Deus, era o povo que acreditava em Noé. Qual era a outra igreja que havia na terra? Eu não conheço, nunca ouvi falar. A igreja de Jesus Cristo era Noé mais 7 pessoas. No tempo do Egito, a igreja de Jesus Cristo era aquelas pessoas, o povo de Israel, que seguia Moisés. Depois os que seguia Josué. Depois os que seguia Samuel. Depois os que seguia Elias.
a igreja de Deus na terra é o grupo de pessoas que pode reconhecer Deus em um profeta e segue este profeta. No ano 33, a igreja de Jesus Cristo na terra não era fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios. Como hoje não é os católicos, os protestantes, os evangélicos, os branamistas, mas eram as pessoas que acreditavam em Jesus. Era Maria Madalena, era o Pedro, o Tiago, o Judas, o João, a mulher samaritana. Sim, eram homens e mulheres que podiam reconhecer Deus em Jesus de Nazaré. Havia igreja de Jesus Cristo em algum outro lugar na terra? Por volta do ano 53 para as nações, havia alguma igreja na terra a não ser o grupo de pessoas que acreditavam em Paulo? Em 1520, Silas Malafaia, havia alguma igreja de Jesus Cristo na terra a não ser as pessoas que acreditavam em Martinho Lutero? Ou vai me dizer que os grupos católicos do tempo de Martinho Lutero também eram a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo não é a igreja do Silas Malafaia, não é a igreja do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, não é grupos católicos, não é grupos protestantes, não é grupos evangélicos, nem grupos branamistas. A igreja de Jesus Cristo na terra são as pessoas que podem hoje reconhecer Deus em um profeta e segue este profeta. Quem é o profeta de Deus hoje na terra? É o profeta Cacô Filipe. Quem é a igreja de Jesus Cristo hoje na terra? São aqueles que reconhecem Cacô Filipe como sendo o profeta de Deus. Tudo que você vê fora do profeta Cacô Filipe são organizações religiosas e fazem parte, compõem a igreja de Satanás na terra. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Não estamos entre as 20 nações. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 60.632 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora, 1.038 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 1.448.753 casos confirmados da doença, 46.712 casos também nas últimas 24 horas. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Cacô Filipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe é para você.